encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bummies Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bummies Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Negative K, nothing further, just Kitty Cabby on the corner. Estamos aqui hoje com o promotor Afonso Guimarães, aqui na promotoria, né, para um bate-papo, algumas informações dentro daquilo que ele sempre fez e sempre fez muito bem. Promotor Afonso, uma boa tarde, um prazer enorme estar aqui consigo para a gente conversar com o nosso povo amapaense. Boa tarde, sempre um prazer receber você, pessoa bastante atuante no ramo do jornalismo, que leva muita informação útil para a sociedade. E estamos aqui à tua disposição para dialogarmos em prol da sociedade, de levar informação. Promotor, antes da gente começar a bater um papinho aqui sobre o patrimônio, onde o senhor é titular, e sobre o GAECO, onde também o senhor acumula como chefe, né, eu gostaria de pegar a sua informação no que diz respeito a essa pandemia que está aí assustando a todo mundo, que realmente é uma situação preocupante, né, e eu acho que até, de certa forma, traz um certo prejuízo no seu trabalho e o trabalho dos colegas aqui no Ministério Público. É isso mesmo? É isso mesmo, você resumiu bem. É preocupante, assusta todos nós. É uma doença que veio e está sendo arrasadora. E ela teve influências muito fortes no setor público. Aqui no Ministério Público, em especial no GAECO, nas promotorias, porque nós tivemos que nos recolher, né? Eu estou vindo aqui esporadicamente aqui para dar andamento a alguns procedimentos, mas a regra é nos recolhermos para tentar evitar a contaminação. Isso impactou porque nós precisamos do corpo de funcionários, precisamos de aparelhamento técnico necessário, e agora essa capacidade fica, de certa forma, reduzida. Impactou, sim, certamente. Promotor, agora conversando um pouquinho da patrimônio, onde o senhor é titular, e hoje o senhor acumula essa função aqui no GAECO, né? Tem como, acumulando essas duas funções, que são árduas, a gente sabe do trabalho que é feito por essas duas promotorias, tem como administrar isso aí, fazer com que o desempenho de ambas corra normalmente? Não podemos negar que acaba tendo um prejuízo, porque o trabalho ele acumula, é uma demanda muito grande diariamente nas redes sociais, através dos aplicativos de mensagem, a gente fica recebendo denúncias e mais denúncias, e nós precisamos dar solução para isso tudo, instaurar procedimentos, precisamos investigar, e o acúmulo de trabalho do GAECO com a Promotoria do Patrimônio Público acaba também dificultando um pouco. Mas se justifica isso em razão de que o Ministério Público ele está com poucos promotores substitutos, então não tem uma quantidade de promotores para que sejam colocados em todas as promotorias em que o promotor se afastar.
isso acaba que um ou outro promotor vai ter que acumular uma função, e é o que está acontecendo comigo, está acontecendo comigo. Doutor Afonso, falando lá do patrimônio, nós tivemos aquela época, né, onde a patrimônio se destacou, até tendo como seu ápice a grande operação Eclésia, né? Como é que está tudo isso? Como é que está a finalização, ou ainda continua com investigações em curso, operações em andamento? Como é que está toda a situação da Operação Eclésia, doutor Afonso? A Operação Eclésia ela foi muito importante para o Estado, porque ela revelou um esquema muito forte de corrupção existente na Assembleia Legislativa. Não há mais procedimentos de investigação em curso relacionados à Operação Eclésia, mas há uma quantidade de processos muito grande na Justiça, seja na área civil, seja na área penal. A concluir alguma coisa, doutor Afonso? A conclusão? A concluir. Não, você se refere às investigações? Não. Os que ainda estão lá na patrimônio. Ainda existe processos ainda no patrimônio em andamento? Então, relacionado à Operação Eclésia, não existe mais. Né? O que existe são processos judiciais, processos que estão já no fórum, que estão no tribunal, que requer um acompanhamento a patrimônio. Com certeza. A investigação ela é uma fase daquilo que nós chamamos de persecução penal. Ela é uma fase, é a fase inicial. É uma fase relevante, tão importante, porque vai significar a punição daqueles que eventualmente praticaram um ilícito, um crime, no judiciário, e é onde nós estamos agora nos debatendo. Muitas condenações, a sociedade tem conhecimento dessas condenações, e muitos recursos, e doutor Afonso, processos estão em andamento. O senhor poderia dizer que, além das prisões, né, valores que foram surrupiados do povo, não digo nem da Assembleia, do povo, né, houve já algum resultado em ressarcimentos? Olha, alguma coisa sim, mas eu considero pouco em relação ao que eventualmente foi no total, e em razão muito simples. Ladrão de dinheiro público não bota patrimônio no seu nome. Esconde muito bem escondido. Não é fácil achar. Às vezes as pessoas criticam, mas prendeu, mas fez um processo, mas e o dinheiro? Essa é uma preocupação nossa também. É que esse tipo de bandido ele guarda o dinheiro muito bem escondido. Foi encontrado investimento fora do Estado por esses ladrões do povo? Tem sido feito buscas constantes. Eu não gostaria muito de revelar dados que podem alertar aqueles que estão sendo processados. Só para nós dois aqui, homem, ninguém está vindo. Eu sei, nós dois e todo o povo que acompanha o Sírio, né? Eu sei muito bem, você tem uma audiência muito boa, mas eu garanto que tudo o que é possível fazer para rastrear patrimônio, tentar localizar dinheiro em contas, isso nós temos feito. Doutor Afonso, quanto tempo, né, durou, em termos de investigações das denúncias, para que o senhor conseguisse, com todo o pessoal que estava lá com o senhor, adentrar na Assembleia? Olha, nós começamos a investigar, se eu não me engano, em junho ou julho de 2011. Em maio de 2012, nós fizemos a Operação Eclésia, não é? Então, podemos dizer que quase um ano nós trabalhamos requisitando documentos, e quando a Assembleia, então, através do seu antigo presidente, começou a negar os documentos, aí nós tivemos que fazer a busca. Promotor, eu lembro que naquela época, né, o senhor passou a ter umas ameaçazinhas, né? E essas ameaças pararam, ou ainda hoje o promotor Afonso Guimarães recebe alguma ameaça? Não, é verdade que a gente tem que se cuidar sempre. Eu considero que a gente tem que fazer uma avaliação do risco do trabalho. Todo mundo tem que fazer uma avaliação do risco. Um eletricista, quando sobe num poste para consertar um dano elétrico, ele faz uma avaliação do risco da atividade dele. Nós aqui fazemos também. Houve algum episódio, mas eu considero que isso é coisa do meu trabalho, é consequência. Cabe a mim me cuidar, o Ministério Público tem dado todo o respaldo, enfim, tudo aconteceu normal. E os resultados da Operação Eclésia, todos que aconteceram, em função do trabalho que foi feito, de investigação, de cumprimento de mandados de busca, de prisão e tudo mais, para o senhor, foi dentro daquilo que
a expectativa foi criada pelo patrimônio? Poderia ser melhor, se houvesse uma agilidade maior. E por que não foi? Não, são vários fatores. Às vezes, um procedimento de investigação demora um pouco mais, por circunstâncias alheias até à vontade de quem está investigando. O processo judicial, em alguns casos, também se arrasta através de muitos recursos e tudo mais. Isso tem dificultado. Houve um avanço muito grande quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que poderia haver já antecipação da pena de prisão no caso de condenação em segundo grau. Pois é, em segunda instância, mas depois ele fez uma revisão nessa decisão e isso dificultou um pouco. Doutor Afonso, uma perguntinha que não quer calar. Durante toda a operação, depois de deflagrada a operação Eclésia, tudo, vieram as prisões, vieram as buscas e apreensões, né? De alguma forma, o senhor teve intervenção no que diz respeito a pedidos de outros políticos, de superiores, para que maneirasse aqui, para que não olhasse ali? Houve esse tipo de interferência, promotor Afonso? Nunca aconteceu comigo. Nós, os promotores, nós temos proteção constitucional contra remoções arbitrárias. Vou tirar o promotor daqui, vou colocar no outro lugar. Que chama a imobilidade? Inamovibilidade, exatamente. Nós temos essa proteção, graças a Deus, que está na Constituição Federal. E eu não dou abertura para esse tipo de conversa e procuro me respaldar disso. Promotor, o povo pergunta. Boa tarde, promotor. A Operação Eclésia caiu no esquecimento. O povo quer saber como é que ficou o andamento. A Operação Eclésia, de forma alguma, ela está esquecida. Pelo contrário, a Operação Eclésia, ela significou um marco na atuação no combate à corrupção dentro do Ministério Público do Estado do Amapá, pela sua quantidade de processos, pela importância das pessoas que foram investigadas e foram processadas e pelos resultados que foram obtidos. A Operação Eclésia, ela está viva, está atuante e ela sempre será lembrada, eu tenho certeza, por aqueles que gostam e pactuam do combate à corrupção. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Medical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Promotor, boa tarde. O crime organizado no Amapá já está sendo investigado pelo GAECO? O crime organizado no Amapá, ele é como no Brasil, ele já é uma atividade criminosa antiga, né? E aqui não poderia ser diferente. Eu costumo dizer que esse é o nosso grande problema na área da criminalidade. Foi a estruturação das facções criminosas e que cresceram, se organizaram. Num passado mais remoto, nós ouvíamos falar em duas facções principais, que era o Comando Vermelho e o PCC, e hoje não, proliferou. Aqui no Amapá tem outras também, de modo que isso é uma chaga que precisa ser cada vez mais enfrentada nessa difícil tarefa da segurança pública. E de modo que o crime organizado, ele é muito anterior ao GAECO, muito anterior ao GAECO, e as forças policiais também já vinham dando continuam dando esse combate existente até hoje. Estamos conversando aqui com o promotor Afonso Guimarães, né? Promotor, falando do GAECO, né? O senhor primeiro, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público o que significa a sigla GAECO, né? E o verdadeiro mistério
né, dessa instituição, dentro do Ministério Público? O GAECO é um grupo de atuação especial e combate ao crime organizado. Esse movimento surgiu dentro do Ministério Público. No passado, não sei se você se recorda, no estado de Minas Gerais, havia um promotor que estava trabalhando no combate a uma organização criminosa envolvendo comércio de combustíveis, né? E ele foi assassinado. A partir daí, o Ministério Público, então, incentivou a criação de grupos para cada vez mais alavancar esse combate junto com as polícias, junto com os órgãos que se dedicam para isso. Então, o GAECO é um grupo de promotores com apoio nas instituições do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, enfim, tantos órgãos fazendários que colaboram com esse trabalho do GAECO, mas com a sua finalidade específica de investigar crimes praticados por organizações criminosas. Doutor Afonso, hoje, né, o GAECO, já com muitas investigações, com muita situação criada já, e alguma operação em curso? Só para nós dois. Investigações nós temos muitas, não é? Várias investigações que tratam nesse tema de organizações criminosas. No momento, é só o que eu posso dizer. A organização criminosa hoje que o senhor está trabalhando é o que se refere a tráfico? Se refere a lavagem de dinheiro ou o quê? O que seria? Existe uma gama de crimes que podem ser praticados por uma organização criminosa. Os crimes de desvio de recursos, patrimônio público, peculato, corrupção, os crimes de tráfico, os crimes de violência, enfim, há uma gama muito grande. E pelo pouco tempo que o senhor se encontra hoje aqui no GAECO, né, já assusta alguma situação que o senhor está investigando, né, onde não se podia nem imaginar que no Amapá, um estado pequeno como esse, já pudesse estar acontecendo esse tipo de crime? Particularmente não me assusta, porque esse é o meu dia a dia, não é? Mas, assim, para a gente que tem uma noção de que nós estamos num estado distante, de certa forma ilhado, porque não temos rodovias ligando ao resto do país, poderíamos pensar, não, no Amapá não acontece. Não se engane, porque o que acontece no sul do país, nos centros mais adiantados, acontece no Amapá também em relação à parte de criminalidade. E outra situação, promotor, a gente sabe que aqui na promotoria existe a PIC, né? A Promotoria de Investigações Criminais. Às vezes ela não se confunde com a mesma função que o GAECO vem a fazer? Não há essa confusão, porque os papéis são extremamente claros. Aqueles procedimentos que dizem respeito a organizações criminosas, que são crimes praticados por 4 pessoas ou mais, que se unem para a prática de crimes com finalidades específicas, esses ficam no GAECO. Os demais, que são praticados por vamos colocar 1 ou 2 agentes, uma pessoa sozinho, até 3, esses a PIC, em conjunto com as autoridades policiais, fazem o trabalho. Doutor Afonso, para fazer um trabalho desse, que às vezes as pessoas acham, está bem aí, a gente está vendo, e lá o GAECO não está vendo, né? A gente sabe que não é tão fácil assim, até mesmo porque tudo tem que ter prova. Hoje o senhor conta com a equipe, né, preparada, né, para que possa fazer todo esse trabalho de investigação e de colheita dessas provas, para que o senhor possa realmente chegar naquele topo que é o quê? Estourar, né, fazer com que venha a clara toda essa situação dessa roubalheira aí dentro do Estado? A gente tem que ter noção de que não é fácil você desvendar um crime. Muitas vezes as pessoas comentam, mas todo mundo sabe quem foi, todo mundo sabe o que foi desviado, qual foi o objeto do crime. Tudo bem, uma coisa é a consciência coletiva e a desconfiança que as pessoas têm, outra coisa é prova. E aí o que nós precisamos? A nossa equipe pode não ser a ideal, pode não ser aquilo que nós deveríamos ter, mas é a que está nos atendendo. E nos atendendo com bastante resultados. O GAECO, promotor, tem força de polícia? Sim, nós temos, porque nós estamos trabalhando em nome do Estado. Nós estamos trabalhando com uma instituição que tem o poder de investigar e tem o poder de levar à justiça aqueles malfeitores. Então, nós temos o poder, porque o GAECO é um órgão do Ministério Público.
O senhor tem tido, quando fala em Ministério Público, o apoio necessário da cúpula do MP, né, para que as suas ações sejam levadas à frente, avançado, mesmo às vezes atingindo áreas, pessoas, público que vai ter um confronto, vai ter uma situação complicada, né? E tem recebido esse apoio de colegas e tudo mais? Tem, a tradução desse apoio está na realização do trabalho. Se nós não tivéssemos esse apoio, nós tínhamos chegado em alguns resultados que nós chegamos, enfrentado algumas situações. O apoio ele é necessário e tem vindo, e isso que tem feito com que nós conseguimos realizar o nosso trabalho. Então, Afonso, o senhor já detectou, né, quadrilha, no amplo sentido do termo, aqui dentro de Macapá, e já passou a investigá-las, não? Olha, os processos que estão hoje no GAECO são processos dessa natureza. Organização criminosa. Mas coisas de grande volume, promotor? Olha, desde quando nós investigamos aquela questão da Assembleia Legislativa, os desvios de dinheiro praticados na Assembleia Legislativa, que são os crimes de peculato, isso é uma coisa de grande volume. Agora, você tem que relacionar o tamanho das finanças do Estado, o tamanho do Estado, para você ter uma conclusão. É grande volume ou não é grande volume? O que importa, muitas vezes, não é o valor desviado. Muitas vezes significa mais o setor que atinge, por exemplo, o setor de educação, o setor de saúde. Então, o senhor quer dizer com isso que há hoje investigações no Estado e também no particular, nas empresas privadas, em pessoas privadas? Quando o crime é de organização criminosa, nós investigamos. Eu não vou descer a detalhes do que nós estamos investigando, mas certamente que não está fora do radar do Ministério Público, não. Ok. Promotor, essa situação toda, né, a gente sabe que estão aí... recente agora, nós tivemos problemas aí, né, por conta dessa pandemia, né, o uso de licitações, aí mostrando uma empresa local, né, a Equinócio, né, feita e deflagrada, denunciada até pelo próprio Ministério Público, né, como é que o senhor vê? Isso seria mais ou menos, né, uma situação de lavagem, de organização criminosa agindo ali naquele momento, não? Olha, quando o crime é praticado... O senhor tomou conhecimento, você ouviu, né? Sim, tomei conhecimento. Trabalho feito pela 2ª Promotoria do Patrimônio Público, doutor Laércio Mendes. Doutor Laércio, um abraço. Olha, atuante que enfrentou bem e está enfrentando essa questão, fiscalizando aí a aplicação dos recursos destinados ao Covid, ao combate ao Covid, melhor dizendo. E ele fez o trabalho ali na área da improbidade e certamente, se for encaminhado ao GAECO para que a gente possa analisar se há crime e há organização criminosa, será feito. Mas eu prefiro não avançar muito nessa resposta nesse campo. Doutor Afonso, nós sabemos que o GAECO ele tem uma situação de poder atingir, né, um campo, né, geográfico muito grande dentro do Estado, aliás, todo o Estado. Mas o senhor também tem algumas situações de organização criminosa hoje aqui agindo no Estado por conta de outras que vêm de fora, né? E daqui agindo fora. O senhor tem um intercâmbio natural, ou intercâmbio legal para que possa, com outros GAECO de outros estados, poder dar continuidade aqui dentro do que o senhor está apurando? Sim, nós trabalhamos articulados com os GAECOs de outros estados. Eu já tive a oportunidade de cumprir aqui o GAECO do Amapá, já cumpriu diligência a pedido do GAECO de São Paulo. Nós temos demandas em outros estados, podemos mencionar o Pará, podemos mencionar algum estado do Nordeste, que a gente está, inclusive, aguardando o cumprimento de medidas, aí veio o Covid, atrapalhou do Nordeste não é de Fortaleza, não, é da minha terra, não, né? Bom, não sei, pode ser, né? Quem sabe. Mas existe esse intercâmbio, então? Existe esse intercâmbio, é necessário. E funciona muito bem? Funciona bem, os promotores. A gente faz reuniões anuais, né, para debater os problemas, as condições. Às vezes, promotor, existe aquelas situações de vazamento, né? Não acontece. Às vezes não acontece aqui na sua equipe, aqui na sua promotoria. Não corre risco do vazamento sair de onde o senhor está fazendo aquele intercâmbio? O risco de vazamento ele existe, sempre existiu e vai existir sempre.
Agora, a gente vai construindo uma rede de parceiros em cima de uma relação de confiança, né? Então, vai diminuindo os riscos, mas isso sempre existe. Promotor, e aquela situação de crime organizado, né, aqui no Estado, algum, né, que o senhor vê, que o Ministério Público, o GAECO é estadual, algum que o senhor já vê que possa adentrar ou ter a participação da Federal, da Procuradoria Federal? A relação que nós procuramos desenvolver aqui é uma relação muito positiva no campo institucional, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, só para mencionar com a Controladoria Geral da União, só para mencionar órgãos federais que você mencionou. E não só a gente encaminha quando fica claro que há um interesse da União, o recurso é federal, por exemplo, ou o crime tem interesse da União, encaminhamos imediatamente para os órgãos federais. Como também os órgãos federais nos ajudam. É possível verificar laudos, relatórios de análise feitas por órgãos federais para nos ajudar nas nossas investigações. Então, há uma proximidade, uma troca de informação muito intensa entre aqui e o GAECO e as instituições federais. Alguma operação do GAECO, da sua criação até hoje, já aqui no Estado? Promotor? Já fizemos uma operação em conjunto com a Polícia Federal, não sei se vocês recordam, os Senhores da Fome foi uma delas, e outras operações. A Polícia Rodoviária Federal nos ajudou, fornecendo equipe de apoio para que nós fizéssemos buscas e apreensões no dia. Enfim, a CGU já nos apoiou, fazendo análise de documentos. Enfim, quando menciona-se grupo, não quer dizer que é um grupo de promotores, é um grupo de promotores articulado com grupos de servidores e agentes de outras instituições, sejam elas estaduais ou federais. Promotor, para a gente finalizar, né, a gente poderia dizer para todo esse pessoal que está envolvido aí no crime organizado, os políticos, maus políticos e tudo mais, que nós estamos numa pandemia e tudo está parecendo que está parado, mas nem tudo está parado. O patrimônio está aí e o GAECO também. É isso aí, professor? Até porque nós não podemos parar, né? Às vezes diminui um pouco o ritmo, prejudicou um pouco a questão da pandemia, mas não há como parar. A criminalidade, como você falou, né, aí continua no seu dia a dia, então as forças que combatem essa criminalidade não podem parar de forma alguma. Conversei com o promotor Afonso Guimarães, titular do Patrimônio, assumindo aqui também o GAECO, né, e com certeza vai se tornar sócio do programa. E a gente vai estar sempre trazendo ele, que é um bom papo, é uma boa informação, é um esclarecimento a mais para a nossa sociedade, que nem tudo está perdido, né? Tem sempre alguém, uma autoridade aí, olhando e tentando coibir da melhor forma possível. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com um novo programa, né, a partir das 3h30, aqui no canal 24, né, aqui com as imagens do Nonato e comigo, João Frota. Obrigado, fica com Deus, boa tarde. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores